E o tema da palavra de hoje é: as melhores coisas da vida estão no outro lado do medo. As melhores coisas da vida estão no outro lado do medo. E por isso que eu queria que você abrisse sua Bíblia ou o aplicativo. Eu sei que está um pouco escuro, está um pouco ruim de você ler, mas daqui a pouco acende as luzes lá atrás. Mas no aplicativo você já vai conseguir ler tranquilamente. E está no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Aí, ó. Romanos, capítulo 3, verso 23. Quem achou, diga amém. Fala assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por este louvor, muito obrigado por podermos estar cultuando o teu nome nessa noite. Eu te peço que esteja nos abençoando, e eu te peço que a tua graça seja conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Você que está online pode compartilhar o link, compartilha que a gente está no Face, você compartilha aí para o pessoal poder assistir, para o pessoal poder curtir. E o tema, como eu já falei, as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Sabe que esse tema é legal. Eu fui inspirado vendo um Insta de um cara, mas eu recordei de uma outra situação. A Paulinha tá aí? Cadê você, Paulinha? Paulinha tá aí. Eu me lembro que a Paulinha foi lá em casa um dia desses, pela manhã, e ela falou que ela ia pular de paraquedas. Quem tem o sonho de pular de paraquedas aqui? Quem não tem o sonho? Quem tem medo? Você sabe que eu tenho o sonho de pular de paraquedas, só que tem que ser muito alto para eu poder cair. Entendeu? Mas eu perguntei para ela como que foi a sensação de pular de paraquedas depois. Ela falou assim: nossa, eu tive o maior medo da minha vida. A hora que o avião decolou, ela falou assim: o que eu estou fazendo aqui? E ela, quando o avião estava lá em cima, ela falou assim: agora fui. E foi. Foram 3 minutos. E os 3 minutos de maior adrenalina da vida dela. Eu acredito nisso. Eu também, eu fui no Beto Carreiro e eu tenho medo de altura. Estranhamente. Eu tenho muito medo de altura. Eu olho e fico assim. E eu me lembro que a gente foi no Beto Carreiro, eu e a Bárbara, comemorar o nosso primeiro ano de casamento. A gente foi no Beto Carreiro. Top. Super romântico. Pra que Paris? Vamos pro Beto Carreiro. E aí a gente viu a Big Tower. E eu falo que uma das coisas que eu mais tenho medo é a altura. E eu olhei pra Big Tower, eu não achei tão alta, ela estava quase do meu tamanho. Mas a gente estava ali e eu falei assim: eu vou vencer o medo como? Indo pra frente. Eu vou vencer esse medo, eu vou na Big Tower. E eu ia e a fila estava grande, dava tempo de desistir, mas eu não quis desistir. Eu falei assim: eu vou. Quando eu entrei, colocaram aquele negócio em mim, travou e começou a subir. E começou a subir. E continuou a subir. E eu indo, subindo, e eu falando assim: cara, por que eu fiz isso? Eu não devia estar aqui. E foi. E de repente, quando bateu no topo, parou. Lógico, óbvio. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Que parou e eu travei, fiquei todo travado. E aí, quando você fica travado, fica com os teus sentidos ficam alertas. Então minha audição estava absurda, minha audição estava escutando tudo. E de repente a Big Tower, eu não sei, eles fazem isso desculpa o termo, mas de sacanagem mesmo com a gente. Na Big Tower, quando você está lá em cima, antes de cair, ela faz um negocinho, ela faz um tranquinho, faz assim, ó, clac. Quando deu o tranquinho, fez clac, eu, uá! Mas não caiu. Quando eu parei de gritar, ele caiu. Eu não consegui gritar. Cara, por quê? Porque o medo me deixou dessa forma, mas eu fui lá e venci. Sabe o que aconteceu? Eu curti a sensação.
E neste momento, já estava meio que no final do dia, eu enfrentei uma boa fila, mas aí já tinha acabado. Então eu fui 6 vezes seguidas. Eu falei assim, ou venço esse troço ou não venço. E eu sei que na 6ª vez eu já estava lá em cima. Eu olhava a paisagem, eu olhava a praia, eu olhava a coisa. E na hora que caí, tinha um cara com medo do lado. Eu falei assim, vai cair. Por quê? Porque a melhor coisa que tem é o que está do outro lado do medo. Se eu ficasse parado no medo, eu não ia ter essa sensação. E sabe o que eu acho mais interessante? E aí eu fui inspirado para dar essa palavra também pela minha célula. A gente tem uma célula, quarta-feira, a célula alfa. Porque alfa é qualidade. Fica quieto, Leonardo. Mas ali a gente observou algo. Que muitas pessoas, não estou dizendo que é você, aqui na terceira igreja não tem isso. Mas muitas pessoas têm medo de não ir para o céu. Você sabe que eu aceitei Jesus Cristo porque eu tinha medo de não ir para o céu. Eu tinha medo do inferno. Não é porque eu queria Jesus, mas porque eu estava com medo do inferno. Eu me lembro que teve uma tela, eu já falei isso algumas vezes, teve um filme falado, um inferno em chamas. E aparecia o diabo com os caras que foram para o inferno e tal. Cara, eu chorei o filme todo. Nem precisou fazer apelo, eu já vim chorando aqui. Mas sabe, tem pessoas que têm medo, receio, estão na igreja, falam de Cristo, têm uma vida cristã há 10, 20 anos, ou são novos convertidos, ou de família tradicional, e a gente pergunta, você vai para o céu? Às vezes bate aquela certeza e aquela incerteza. Você fala assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, meu Deus, eu estou garantido no céu? Eu não estou garantido? O que eu faço para ir para o céu? Qual é a ação que eu tenho que tomar para ir para o céu? Será que eu tenho que ser bonzinho? Você pergunta assim, pô, mas aquele cara tem um bom caráter, ele é um cara legal. Nossa, ele é melhor do que crente. Quem já viu uma pessoa assim? Fala assim, nossa, é melhor do que crente, esse vai para o céu. E daí tem um cara que é cristão e é uma praga de ruim, uma praga. É tipo Satanás na igreja. E daí você fala assim, esse não vai para o céu de jeito nenhum. E a gente trabalha o ir para o céu por mérito. E é interessante que esse medo vem. Esse é um medo. Eu pergunto para muitas pessoas, tem gente que eu conheço há muito tempo na igreja que tem medo que não vá para o céu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O texto que a gente acabou de ler em Romanos, e aí o pessoal do Metanoia vai sacar muito. Em Romanos, Paulo fala para 2 tipos de pessoas. Na verdade, 3 tipos de pessoas. Tinha os romanos, que nasceram em Roma. Mas é que eu falo isso porque muita gente lê Romanos. Fala, por que o nome Romanos? É porque é o número romano? Não, é porque ele está falando para quem morava em Roma. E quem morava em Roma tinha alguns tipos de cristãos ali. Um eram os cristãos que se converteram, que nasceram em Roma e se converteram. Outro tipo de cristão eram os judeus que foram perseguidos e fugiram para Roma. Mas eles se converteram e foram para lá. Então, Paulo precisa conversar com quem nasceu em Roma e precisa conversar com o judeu que foi para Roma. E os dois se reuniram na mesma igreja. E tem o terceiro tipo de pessoa, que era judeu, que nasceu em Roma, mas era judeu. O judeu encontrou uma romana, olhou para ela olhou para ele, e veio o judeu romaninho. E aí, esse é o terceiro tipo de pessoa. E daí começa a ter confusão na igreja. Qual é o tipo de confusão? Um fala que você tem que fazer certas coisas para ser salvo. Outro fala que você não precisa fazer certas coisas para ser salvo. E tem outro que fica no meio termo. Ele fala assim, pô, mas eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa ou não para ser salvo. E aí Paulo entra nesse contexto. Ele precisa ensinar a igreja o que é salvação, porque as pessoas querem ir para o céu. Eu não sei você, mas se eu perguntar, alguém quer ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno? Quem? Se eu falo, quem quer ir para o céu? Quem tem certeza, Jesus voltou agora, nesse segundo, tem certeza que você vai para o céu? Beleza. Mas tem gente que está meio assim, tipo, será que eu vou? Porque eu sou ruim, eu peco, eu sou uma praga. Oh, desgraça. Mas sabe o que é interessante? Quando Paulo escreve esse texto, ele está falando assim, é pesado quando ele começa, ele fala assim,
todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, não tem um bonzinho sequer, um pastor, um bispo, um arcebispo mega power trooper intergaláctico que merece ir para o céu. Não tem ninguém. Todo mundo está destituído da glória de Deus. E esse é o problema. Era isso que Deus tinha que resolver. Era por isso que Jesus veio. Ele vem em carne, é crucificado, ressuscita, para que a gente possa ser propício a ir para o céu. Então, Jesus vem para nos dar a salvação, mas isso parece que não está na nossa cabeça. Porque na nossa cabeça, a gente acredita que eu preciso fazer algumas coisas para ir para o céu. Mas você não precisa fazer algumas coisas para ir para o céu. O que você precisa fazer para ir para o céu é crer que Jesus Cristo é o Salvador. É mais fácil, gente. Não precisa fazer ritual. Não precisa se cortar. Não precisa fazer nada para ter salvação. O que você precisa para ter a salvação é falar: Jesus Cristo, eu creio em você e eu te aceito para você ser o meu Salvador. Eu aceito porque eu quero ir para o céu com você. Só que o cristão não acredita que é tão fácil. Por isso que a salvação é fácil. Do outro lado do medo, ou seja, de eu não ter medo de não ir para o céu, é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É só aceitá-lo, não tem. Jesus estava crucificado. Tinha um cara crucificado do lado, não injustamente, mas justamente pelas leis romanas. Ele olha para ele e fala assim: ó, eu vi que você não tem culpa nenhuma. Jesus olha para ele assim: você vai estar no céu amanhã, porque ele veio para amar a humanidade. E aí eu garanto para vocês que se vocês tiverem Jesus como Salvador da vida de vocês, nós vamos nos ver no céu. E aí a gente vai poder cantar aquele refrão que a Maria Vitória cantou, que é Hosana, Hosana, o noivo vem. Eu não lembrava a letra, só lembrava do Hosana. Porque a gente não quer muitas vezes que Jesus venha. Porque a gente não quer, porque a gente fala assim: mas eu estou muito pecador, estou miserável. Ué, Jesus veio para o pecador. Jesus veio para quem pecou. Jesus não veio para quem não pecou. Quem já pecou aqui? Então Jesus veio para você. Quem já contou uma mentirinha? E uma mentirona? Quem já roubou o troco da mãe? Não fala. Cara, não existe pecadinho e pecadão, o perdão é o mesmo. Por isso que Deus garante a salvação. Não precisa se colocar um jugo nas costas de vocês, vocês não precisam fazer mais sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus já foi feito lá na cruz. E era isso que Paulo estava falando para os romanos. Ele está falando: meu Deus, vocês acham que vocês têm que fazer isso, aquilo outro, para que vocês tenham a salvação. Não, a salvação ela é de graça, Jesus Cristo já morreu. Porque se vocês acharem que tem que fazer alguma coisa para ter a salvação, então o sacrifício de Cristo não tem valor. Porque se que tem valor é o sacrifício de Cristo, então você não precisa fazer mais nada. Você fala assim: não, eu tenho que fazer, eu fiz um voto de tomar água para o resto da minha vida. Se eu não tomar água para o resto da minha vida, eu vou para o inferno. Então a água é mais importante que Cristo? Não. O mais importante é esse Jesus que a gente fala: Cristo vem. Esse Jesus é o mais importante, é Ele que nos dá a salvação. Aí você me pergunta: então pastor, então eu posso pecar à vontade? Então eu estou liberado para pecar, porque se Ele veio para o pecador, eu tenho a salvação garantida. Se você tem Cristo dentro de você, o Espírito Santo vai trabalhar a tua vida. E se ele vai trabalhar a tua vida, indica que o Espírito Santo vai começar a te dar alerta em algumas coisas. Aquilo que você fazia torto, você vai começar a fazer reto. Porque é o Espírito Santo que vai colocar em você. Ninguém vai te forçar a te colocar uma arma na cabeça, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo na tua vida.
E esse poder do Espírito Santo que vai transformar a tua vida. É esse poder do Espírito Santo que vai refinar a tua salvação. Mas você não vai ser perfeito nunca. Mesmo que você seja um pastor que pregue, que faça. Pastor alto, bonito, de olhos verdes, que não tem mais medo de altura. Mentira. Não importa, a salvação é por graça, a salvação é por misericórdia, a salvação é garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Na célula, não foi na célula, no metanoia. No metanoia a gente vê a diferença entre o bode expiatório e propiciação de Jesus Cristo. Sabe o que é bode expiatório? Bode expiatório era um bode que eles colocavam todos os pecados nesse bode e mandavam ele para o deserto para morrer. Mas a palavra expiatório, é interessante que o expiatório é como se você fosse encobrir o pecado. Sabe quando você está em casa, vem visita de última hora, e você fala assim, cara, tem que limpar a casa. Daí você pega os brinquedos, no meu caso, tem 2 crianças. Imagine o tanto de brinquedo. Você pega o brinquedo, põe num baú, joga no baú tudo. E a pessoa está apertando o interfone, você fala, caramba. Você pega a vassoura, levanta. Tá, se vocês não fazem isso, vocês não são porco igual a mim, mas eu sou um pouquinho. Então, você pega o tapete e dá uma pá, puf, cobre, coloca um cobertor em cima da bagunça. Se o armário não está arrumado, você só fecha o armário e fala, oh, maravilha, delícia de armário. Você só fecha o armário. Isso é expiatório, estou encobrindo apenas. Eu só encubro o pecado. Mas Jesus veio tornar propício. Sabe o que é propício? Quando eu olhei a Bárbara, ela olhou para mim, eu estava propício a querer namorar com ela. Mas para eu namorar, eu precisava chegar e fazer o quê? Pedi-la em namoro. Claro que ela que fez isso. Porque quando eu falo isso, ninguém acredita nunca. Mas eu me lembro que eu fui propício a pedir. E eu falei assim, Bárbara, você quer namorar comigo? E ela aceitou. E hoje tem 2 crianças que graças a Deus puxaram a mãe. São lindas. Lindas, igual a mãe. Exuberante apenas o pai. Mas sabe, isso torna propício. Quando eu aceito Jesus Cristo no meu coração, eu não encubro pecados. Mas Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos justifica de todos os pecados. E Ele nos torna propícios a ir para o céu. E a partir do momento que isso é propício, Ele já tornou propício o caminho. O que basta ao homem fazer? Fala assim, Jesus, entra no meu coração e transforma a minha vida. Sabe o que eu acho interessante? Isso não acontece aqui na terceira. Mas tem pessoas que falam para mim, pastor, eu não vou me batizar porque eu não estou pronto. Eu falei assim, pô, então está faltando um braço? Está sem a cabeça? Jesus Cristo fala, venha a mim como você está, e eu vou trabalhar na tua vida posteriormente. Jesus Cristo não veio para santo, mas Jesus Cristo veio para tornar-nos santos. Jesus Cristo veio para que a nossa vida seja transformada conforme a vontade dEle. Jesus Cristo veio para nos dar experiências e mais experiências. Jesus Cristo veio para salvar a nossa alma. Jesus Cristo veio para nos dar a salvação. E é por isso que a igreja Quadrangular fala que Jesus Cristo salva. E essa é a caixa preta que a gente tem. Muitas vezes a gente vai na igreja, a gente faz um monte de coisa, e lá dentro, mas lá dentro, a gente não acredita que Jesus Cristo possa nos salvar. A gente não acredita que a gente possa ir para o céu. Daí você fala, mas pastor, eu acredito que eu posso ir para o céu. Que bom, tua caixa preta está lá, mas os nossos sentimentos são volúveis. Os nossos sentimentos, tem dias que a gente está tudo bem, tem dia que a gente está tudo mal. Tem dia que eu amo meus filhos, tem dias que eu tenho vontade de matá-los.
Tem dias que minha esposa olha para mim e fala assim, ai, te amo. Tem dias que ela olha para mim e fala assim, por que eu casei? E eu falo, também não sei. Mas com Jesus Cristo às vezes é a mesma coisa, na nossa caixa preta, lá no íntimo da nossa alma, a gente não tem convicção da salvação, mas eu digo para você, essa palavra nos dá a certeza que nós vamos para o céu sim, porque a graça e misericórdia dele está sobre nós, ele já fez o sacrifício lá na cruz, e ele já ressuscitou, e essa é o segredo, esse é o mistério dessa caixa preta de Jesus Cristo da salvação. Não precisa fazer nada, precisa apenas dizer, Jesus Cristo entra na minha vida. Basta você se batizar, se jogar naquela água e falar assim, eu vou, não sei, eu acho que nem eu tenho mais jeito. Aquela música cristã, pau que nasce torto, nunca se endireita, é verdade na minha vida. Se endireita assim. O Espírito Santo trabalha, ele vai trabalhando em você, ele vai fazendo as coisas em você. O Espírito Santo vai aperfeiçoando a tua vida a cada dia. É claro que eu não vou ser um mané e não querer ser transformado. Porque se eu amo a Cristo, Ele me ama. E essa é a definição de relacionamento. Às vezes por um relacionamento a gente faz algumas coisas. Às vezes só porque a gente tem vínculo e tem relacionamento. Tem coisas que a gente faz apenas por amigos. Um amigo chega e fala assim, faz isso para mim. Ele sabe que você não gosta, mas você faz porque é amigo. E o Espírito Santo fala com você, e você vai fazer, não é apenas porque Ele te ama e você o ama, mas é porque isso é melhor para a tua vida. E isso vai fazer você ter melhores vitórias, melhores condições de viver aqui na terra. Por isso que a palavra é chamada de regra de conduta e fé. Regra de se conduzir e regra de acreditar. E isso é pela fé em Jesus Cristo. E a partir do momento que a gente entende a salvação dessa forma, sai um jugo das nossas costas. Ele fala assim, meu fardo é leve. Cara, é só chegar. Eu me lembro como ontem, eu ajoelhei aqui na frente, e eu falei assim, Jesus Cristo entra na minha vida. Ali, Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de mim. Porque eu permiti, porque o caminho estava propício, mas eu deixei Ele entrar. E aí, Ele entrou em mim. E aí começou o trabalho dele na minha vida. São anos que Ele está trabalhando, e vão ser mais e mais anos. Mas vai ter um dia, que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de mim, ou quando Jesus Cristo voltar, se Ele voltar agora, eu não sei você, mas eu vou sumir, minha roupa fica, e eu vou vazar, minhas obturações vão tudo ficar, meu óculos vai cair, e eu vou para o céu, e eu vou cantar, Hosana, Hosana, o noivo vem. Quem quer cantar isso comigo? Quem quer cantar lá no céu, Hosana, o noivo vem? Quem quer isso? Quem quer que Deus faça um trabalho na tua vida? Quem hoje saiu um jugo nas tuas costas, e quem hoje tem convicção da salvação? Você fala assim, eu tenho convicção que eu vou para o céu. Isso é convicção, gente. Mas eu digo para você, se agora você não está sentindo essa convicção, é porque tem um cara que vem contra Deus, que se chama Satanás, significado adversário. O adversário quer desfazer a obra que Deus tem. Ele quer mexer na tua caixa preta, lá no íntimo da tua alma, e falar assim, você não merece. É verdade, você está certo, você não merece. E é por isso que é graça, e é por isso que é amor, e é por isso que é de graça, porque ninguém merece. E se eu não mereço, aí sim que eu posso falar para Jesus, falar, entra na minha vida. Aí sim eu posso abrir minha caixa preta, eu posso abrir meu coração e falar assim, Deus, eu não mereço mesmo, e eu quero ir com você. Trabalha na minha vida, melhora a minha vida, melhora. Eu sei que Jesus entra na tua vida, você melhora de várias formas, melhora financeiramente, amém, amém.
A melhora em relação aos vícios, amém, amém. Melhora em relação à tua vida sentimental, amém, amém. Melhora. Porque o Espírito Santo trabalha dentro de você. E sabe o que falta às vezes? É só a gente abrir nossa caixa preta, dar o passo e falar assim: entra no meu coração. Eu sei que você já é crente há muito tempo. Eu sei que tem gente aqui que é crente há muito tempo, mas Satanás tenta colocar no teu coração que você não tem direito à salvação. Quem não tem direito à salvação é ele. Mas nós que somos a imagem e semelhança, nós temos direito a essa salvação pelo sangue de Jesus Cristo, que nos tornou propícios a ir para o céu. E aí eu posso falar: Jesus, eu quero com você. Quem hoje precisa desse Espírito Santo? Quem hoje precisa dessa salvação? Eu não estou dizendo agora que você vai aceitar Jesus, porque tem muita gente aqui que já aceitou. Mas o que eu quero dizer nesse momento, nesse apelo, é o seguinte: quem quer essa convicção de salvação pro resto da vida, até o dia que Jesus voltar, até o dia que você vier a falecer, quem quer isso no coração, essa alegria de garantia de poder ir para o céu e de ser trabalho pelo Espírito Santo?